Nós temos um convidado, o economista, diplomata, cientista social e que dirige o BRIC Lab da Universidade de Colômbia, o professor Marcos Trujillo, mais uma vez participando da nossa programação. Professor Marcos, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. O professor, o senhor escreveu um artigo que os principais jornais do país acabaram replicando. Esse artigo saiu nessa semana na Folha de São Paulo e o título é muito sugestivo para o momento que nós estamos vivendo: Carta ao Bobo Brasileiro, fazendo, obviamente, uma alusão à Carta ao Povo Brasileiro. E eu pergunto, com a condenação do ex-presidente Lula, primeiro, o que o senhor quis dizer com esse título, Carta ao Bobo Brasileiro? E será que o bobo hoje está um pouco mais esperto depois dessa condenação? Oi, Thiago, em 2002, quando Lula se candidatava pela quarta vez à presidência, havia uma grande desconfiança internacional nos mercados financeiros, na comunidade de policy, internacional. Então ele houve por bem redigiu uma carta em junho, quando o risco do país estava altíssimo, naquele ano, mais de 2.000 pontos, dizendo que o diabo não era tão feio assim, queria fazer reforma da Previdência, fazer reforma tributária, reforma trabalhista, ia honrar contratos, ia ser fiscalmente responsável. Esses eram essencialmente os termos de uma carta à comunidade financeira internacional, que mais tarde, por razões de marketing, provavelmente, passou a chamar Carta ao Povo Brasileiro. E foi uma carta muito importante, porque em alguns aspectos ela foi observada, sobretudo durante o primeiro mandato do Lula. Houve até algumas reformas microeconômicas. Henrique Meirelles foi convidado para ser presidente do Banco Central. Então, teve alguma aderência aos termos da carta. Só que depois tudo mudou. Houve uma grande irresponsabilidade fiscal, política de campeãs nacional. O Brasil não fez nenhuma das suas reformas competitivas, ou seja, a carta ficou para trás. E nesses últimos dias aí, a imprensa noticiou que Lula e o PT preparam uma nova carta ao povo brasileiro. Então eu suponho o seguinte: só um bobo pode imaginar que nesse momento em que há um tiroteio jurídico gigantesco sobre o ex-presidente, que o passado recente, o legado do não cumprimento da carta foi a maior recessão da história, um gigantesco ecossistema de corrupção e uma movida mais para a esquerda por parte do discurso e da prática do Lula, vá trazer benefícios econômicos da relação do Brasil com o mundo. Por isso que eu chamei essa minha coluna na Folha de Carta ao Bobo Brasileiro. Agora, professor, é claro, o político que se envolve em corrupção nunca sabe de nada e sempre se faz de vítima. E daqui a pouco a gente vai, inclusive, até ouvir aqui, hoje o ex-presidente Lula esteve de novo com a militância, dizendo que vai se candidatar, o PT reafirmando a candidatura dele, mesmo com todo esse imbróglio jurídico. Eu pergunto, essa insistência, isso, obviamente, para o país é muito ruim, não é? Eu acho muito ruim por várias razões. Primeiro, você acaba gastando energia em questões, seja de natureza emocional ou ideológicas ou populistas, que acabam afastando a opinião pública brasileira, o eleitorado brasileiro, dos temas que realmente interessam. Nós temos aí uma quarta revolução industrial que está criando uma nova era do talento. Nós temos a competição dos chineses. Nós temos os nossos vizinhos latino-americanos, a Colômbia, o Chile, a Argentina, se modernizando. Nós precisamos modernizar a nossa estrutura legislativa e econômica. Esses são os grandes temas do Brasil. E enquanto a gente fica perdendo tempo aí com esse dramalhão político-judiciário, o Brasil acaba despendendo alguma coisa que ele não tem, que é tempo. Professor, essa pergunta eu já fiz para alguns especialistas, vários cientistas políticos que a gente ouve aqui na Jovem Pan. O político, obviamente, gosta de cargo, quer cargo, e muitos entram na vida pública justamente para, obviamente, se apoderar do dinheiro público ou se servir. Não servir ao povo, mas se servir. Será que é da natureza do ser humano não querer servir ao outro, ou essa é uma natureza principalmente do político? Já depende muito, Nós temos tantos exemplos brilhantes na história, Temos exemplo, agora está muito na moda fazerem filmes sobre o Churchill, Aquele período de grande provação em que o Terceiro Reich parecia que ia dominar o mundo, ele teve que oferecer uma resistência. Enfim, você
Você tem o exemplo do Nelson Mandela, você tem tantos bons, Charles de Gaulle na França, você tem tantos bons exemplos, que me parece que essa é muito mais uma característica de má índole, que encontra vazão e expansão num sistema político que é disfuncional, do que alguma coisa que vem presente na estrutura molecular do político, né? Agora, é claro, as democracias modernas, elas também têm incentivos de governança que levam a mais eficiência, mais meritocracia, um maior grau técnico nas decisões, um limite muito pouco restrito para o sujeito fugir de um sistema de pesos e contrapesos. Isso é o que faz a grandeza, por exemplo, da democracia britânica. Eu acho que, com esses avanços que nós demos agora na luta à corrupção no Brasil, o nosso país está saindo mais fortalecido institucionalmente, o que está gerando até um efeito muito curioso. Enfim, por características profissionais, eu acabo tendo que viajar muito, eu converso muito com gente de países emergentes, outros latino-americanos, e eles dizem o seguinte: puxa, gostaríamos nós, no nosso país, estar passando por um processo de depuração política e institucional como vocês estão passando, o que provavelmente vai gerar muitos bônus positivos de médio prazo para o Brasil. Pois é, quais devem ser esses bônus positivos? Porque, claro que tem o exemplo, muita gente presa, mas desde 2005 o Brasil vive o mensalão, pessoas importantes foram presas, mas, obviamente, a corrupção nunca acaba, mas é possível amenizar o impacto da corrupção. Será que o que acontece com o Lula pode servir de exemplo para outros políticos? Eu acho que sim. Eu acho que, enfim, o que a gente observou nesse período de 2003 a 2016 é a corrupção no Brasil subindo de um nível que era um nível, não era endêmico, era epidêmico, para um nível sistêmico, organizado, complexo, sofisticado, né? Com esse avanço institucional brasileiro, o exemplo público que se dá com a Lava Jato, e também com essas novas ferramentas tecnológicas de detecção de maus feitos, cooperação bancária internacional, fica muito difícil para o sujeito ser desonesto no exercício de funções públicas. Cada vez mais a sociedade, seja pelo cerco das instituições, seja pela capacidade de alcance que a tecnologia tem, vai tornar a política, na minha opinião, melhor, mais governança, mais transparência, mais comprometimento. Eu acho que essa é uma notícia muito boa para o Brasil. E eu acho que uma outra característica positiva, Tiago, é que isso está acontecendo mais ou menos simultânea num quadro internacional que é muito bom para o Brasil. Tem muita liquidez no mundo, a gente pode fazer um grande avanço do nosso produto interno bruto por meio das exportações, Sudeste Asiático, que demanda muitas das coisas que a gente produz com vantagens comparativas na agricultura, na mineração, está querendo, está precisando mais dos nossos produtos. O mundo está bom para nós. Então, quando você tem essa conjuntura que é bastante positiva, com o avanço institucional que a gente está vendo aqui dentro, eu acho que a decisão de ontem é um passo importante nessa direção. O que a gente vai esperar é um Brasil bastante melhor e mais próspero nesses próximos 4 anos. Professor Marcos Trujillo, economista, diplomata, cientista social, dirige o BRIC Lab da Universidade de Colômbia. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela gentileza, e um bom dia para o senhor. Boa tarde já para o senhor. Boa tarde, Tiago. Muito obrigado. Agora